Eu fui do level 1 ao level máximo do Blox Fruits apenas usando espadas, rapaziada. E esse vídeo é uma continuação desse outro vídeo aqui, onde ele se passou aqui no primeiro mundo. E eu peguei as espadas aqui do primeiro mundo e upei até o 700. Então se você não viu ele, eu recomendo você ver ele também. E esse vídeo aqui, ele vai se passar no segundo e terceiro mundo, pegando todas as espadas daqui, rapaziada. Então deixa o likezinho, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E continuando aqui da onde eu parei no último vídeo, aqui em Water 7, level 705, com essas katanas triplas aqui. Não é a Triple Katana ainda, mas, mano, mais pra frente aqui no futuro, bora conseguir ela. Então aqui eu já parti da prisão pra pegar aqui a questzinha aqui desse cara aqui na prisão pra derrotar o Almirante de Gelo, pra gente poder ir pro segundo mundo. Peguei aqui e chegando aqui na Ilha de Gelo, estourei ele. E vim aqui falar com o pirata aqui pra vir pro segundo mundo, aqui na ilha do meio, mano, a ilha central. E chegando aqui no segundo mundo, eu cheguei aqui usando a Light que eu tinha aqui no inventário guardada. Então eu troquei aqui a nossa Ice, que eu tinha achado no episódio passado, embaixo daquela árvore lá, e usei a Light. E eu vim aqui também nesse NPC aqui, derrotar aqui, pra gente conseguir maestria de Light, pra gente poder conseguir voar com ela e se locomover mais rápido pelo mapa. Usei o resto aqui dos códigos de XP free que tinha restado aqui. Então eu fiquei aqui com a nossa Saber e taquei o pau aqui nos NPCzinhos, mano. Então, depois de dar aquela bela upadinha aqui, level 725 liberou o outro lado aqui. Eu também já vim dar aquela upadinha marota e eu fiquei upando aqui até os 775. Upei bastante aqui Piratas do Doflamingo até liberar aqui a missão de derrotar o Jeremias, que é o Bellamy aqui, o boss. Então depois de derrotar o Bellamy, eu vim aqui pro outro lado da ilha, que já era a zona verde aqui. Enquanto eu tava upando aqui, liberou a fábrica, então eu já vim aqui estourar a fábrica também. E estourando ela aqui, veio a fruta das barreiras, que infelizmente não custa 1 milhão de bellies, que a gente vai precisar de uma fruta de 1 milhão de bellies pra enfrentar o Doflamingo aqui no futuro, pra gente tentar pegar o óculos dele. Mas antes de continuar o vídeo, eu queria falar de um dos melhores MMORPGs free to play da atualidade, rapaziada. O War Spears Online. Esse é um MMORPG hardcore muito zica, com uma arte pixelizada muito linda, para aqueles jogadores que amam um verdadeiro jogo hardcore. O jogo tem muita mecânica e sem contar que tem um sistema muito da hora de roleplay. O War Spears atualmente conta com 4 raças, dentre essas raças, 20 classes para você poder escolher entre elas. Você também pode customizar seu personagem e sua classe com várias fantasias e do jeito que você quiser. Tendo isso, mais de 100 habilidades especializadas, família. Um mundo aberto enorme com mais de 9 ilhas, eventos de férias e atualizações frequentes de conteúdo e mecânica a cada 2 meses. Como por exemplo essa nova atualização, a 11.1, que vai ter nova ilha de férias com vampiros e lobisomens, novas ilhas emocionantes e missões diárias, chefes de ataques de vampiros, novas áreas PVP e muito mais, família. Sem contar as batalhas massivas entre alianças, onde você pode derrotar aqui seus inimigos, os seus aliados, aqui em zonas PVP e conquistar tudo com seu clã, rapaziada. Junta os amigos e simbora criar um clãzão aqui e derrubar tudo, filho. Pra fazer parte dessa história. Então é isso aí, família. War Spears Online, simbora. Disponível em todas as plataformas mobile e todas as plataformas de PC, mano. Então não tem desculpa, é só baixar. E aqui na zona verde tinha o Fujita, e tem essa espada dele aqui de gravidade que dá pra dropar. Mas eu literalmente só descobri isso aqui um pouco mais pra frente, rapaziada. Eu fiquei sucumbindo ele aqui e upei aqui na zona verde até level 950. E vim aqui pra próxima ilha, que é o cemitério. E upando aqui no cemitério, eu fiquei até 1044. Quando eu cheguei nesse level aqui, eu vim pra casa principal aqui, que é o café, pra falar com o Bartolomeu e pegar a quest dele aqui, que basicamente é derrotar 50 piratas do Suan, que é o Doflamingo. E derrotando aqui os piratas, falando com ele de novo, ele fala pra agora derrotar o Jeremias de novo, que é o Bellamy, o Bellamão. E derrotando o Bellamy aqui de novo, a missão se completa. Só que agora a gente tem que libertar os lutadores que foram presos lá no Coliseu, rapaziada. E pra isso a gente precisa primeiramente subir aqui em cima na mansão. E aqui na mansão basicamente vai ter esse código aqui nessa mesa aqui. E eu tirei um printzinho aqui. E com um printzinho agora bora pro próximo passo, que é ir lá no Coliseu. Entrando aqui dentro do Coliseu, aqui nessa parte aqui de baixo, onde vai ter essas plaquinhas aqui com as escrituras. E basicamente você tem que apertar nessas plaquinhas aqui na ordem que tá lá na mesa.
Mande café. Caneta azul. E quando eu terminar de apertar aqui, a missão vai ser completada e as prisões aqui vão ser abertas, aqui libertando os prisioneiros. Cara, você sabia que mais de 80% das pessoas que estão vendo o vídeo não são inscritas? Então, mano, se você é novo no canal, já se inscreve aí e acompanha a gente na nossa jornada, cara. Na humildade mesmo, mano. Se inscreve aí, simbora. E também vamos ganhar um capacetezinho aqui que é muito bom pra melee e espadachim. É esse capacete aí de gladiador. E também depois de completar a missão, a gente consegue acessar esse NPC aqui, que é o NPC gerente. E é esse NPC aqui que vai dizer pra gente quando o NPC das espadas lendárias spawnou no mundo ou não. E basicamente é assim, a cada 4 ou 5 horas com o servidor aberto, vai spawnar o NPC Legendary Sword Dealer, que é o vendedor das 3 espadas lendárias aqui do segundo mundo para fazer a Triple Katana, que são a Shisui, a Sed e a Wando. Cada uma dessas espadas custam 2 milhões de bells e o pai aqui atualmente só tá com 2 milhões no bolso, vamos ter que trabalhar bastante para conseguir isso aqui. E aproveitei aqui e vim derrotar o Boss Diamond aqui também, ele dropa a espada dele, mas infelizmente eu não consegui dropar dessa vez. E estourando outra fábrica que veio a Lovick, mas ela também não custa 1 milhão de bells, então não dá pra dar pro Doflamingo. E depois de muito tempo esperando, eu vim aqui no NPC pra ver se o Sword Dealer lendário já tinha spawnado. E ele disse que o Sword Dealer spawnou e vai ficar aqui na região por 15 minutos, que é quando aqui spawna ele no mundo, e ele só fica por apenas 15 minutos aqui como o NPC fala. Aqui como o NPC fala, velho. Então, se acabar esses 15 minutos e eu não achar ele, eu vou ter que esperar mais 4 ou 5 horas pra achar ele de novo. O cara é muito trampo pra conseguir essas 3 espadas. Então eu já vim aqui procurar ele, e o primeiro lugar aqui que eu vim foi aqui em cima do Coliseu. E, pô, mano, achei ele aqui de primeira, graças a Deus. E a primeira espada que veio aqui pra gente foi a Shisui, pelos nossos 2 milhões aqui de belly. E também, comprando ela aqui dele, a gente ganha 2 títulozinhos ali em cima, como vocês podem ver. E, olha aqui, rapaziada, a Shisuizada, mano. O efeito do hack dela aqui fica diferente na espada, fica tipo essas ondas aí pulsando em volta dela, é muito maneirinho. E olha aqui como ela é sem hack, rapaziada, roxinha, fino do fino. E na bainha aqui, ó, tem uns efeitinhos aqui, ó, tem umas bolinhas aqui, ó, muito maneirinho. Então eu vim de novo aqui no Diamond tentar dropar a espada, mas eu não dropei de novo. E também agora também dei uma passada aqui no Smoker, porque aqui ele também dropa a espada dele. E também não consegui. Então eu vim aqui na montanha de gelo, pá. Fiquei upando aqui com a Shisui, a nova espada aqui pra poder upar a maestria dela e liberar todas as skills dela. E level 1077 eu voltei aqui pro Diamond. E dessa vez sim eu consegui dropar a espada dele. E meus amigos, que espada podre, mano. Feia, horrível. Moleque do céu, que espada feia, mano. O pior design do Bloxfruits até agora. Eu voltei aqui no Smoker também, pra tentar dropar de novo, mas nada de novo. E as questzinhas pra upar agora tava aqui em Punk Hazard, então já bora dar aquela upada marotinha aqui em Punk Hazard. E já aqui do outro lado de Punk Hazard, liberei aqui as skills da Shisui. E 1250 chegou a hora da gente vazar aqui pro nosso barco tenebroso aqui, nosso amigão feio do Bloxfruits. E aqui no barco é onde aqui a gente vai conseguir a nossa próxima espada, rapaziada. Porque aqui no barco os NPCs aqui dropam esses ectoplasmas aqui. E juntando 100 desses ectoplasmas, a gente consegue aqui trocar pela espada. Level 1300 eu voltei no Smoker. Mas não dropei ainda. Complicado dropar ele. E pra trocar os ectoplasmas aqui, é nesse NPC aqui, o Eldmin, dentro do barco. E pelos 100 ectoplasmas aqui, ele dá a lâmina da noite. E o design dessa espada aqui, sim, mano, é bem bonitinho, bem maneirinho. E eu até achei que o range dessa espada aqui era um pouco maior que as outras. Eu não sei se foi impressão minha ou se realmente é, mas eu achei que o range dela é um pouco maiorzinho, mano. Nessa parte aqui eu também comprei 2x de drop de bosses, porque tava bem difícil dropar as coisas aqui dos bosses. Então, depois de comprar, eu vim enfrentar o Smoker e consegui dropar aqui. E a espada do Smoker é a Jit, velho. Dá uma olhadinha aqui, ó. Showcasezinho dela aqui ao vivo, como ela é. E aqui nessa parte eu troquei aqui as minhas frutas que eu tinha aqui no inventário por uma Gravity que eu tinha aqui na minha outra conta. Pra gente poder dar pro NPCzinho lá pra ele liberar a sala do Doflamingo pra gente conseguir derrotar ele e conseguir dropar o óculos dele. E dando a fruta aqui pra ele, libera a sala aqui de boa. E entrando aqui, rapaziada, derrotando o Doflamingo, ele tem 2 formas, mano. A primeira forma até que é bem de boa derrotar. Só que a segunda forma aqui, ele fica encapetado, mano. Fica soltando skill toda hora. Ele recupera a vida quando morre da primeira forma. E fica soltando as skills pra todo lado, cara. Eu derrotei ele aqui, mas não dropei, então já vim aqui pro Castelo de Gelo, upar aqui a nossa Lâmina da Noite, a maestria dela, e também upar level.
Eu dei uma upadinha aqui, já voltei no do Flamengo de novo, mas também não dropei. Simbora. E chegando no 1400 eu vim aqui derrotar o boss de gelo aqui do castelo. Esse almirante Zada aqui. Que derrotando ele, ele dropou aqui pra gente a chave da biblioteca, que é aqui nessa porta aqui. E aqui dentro tá a NPCzinha aqui, 02. E esse boss aqui, ele também tem chance de dropar a chave pra abrir o baú, pra gente conseguir a espada do Rengoku, cara. Só que eu ainda não tinha conseguido, então eu voltei e derrotei outro do Flamengo e não dropei aqui de novo o óculos dele. Então eu voltei aqui no Fujita, o maninho da gravidade, pra tentar dropar a espada dele também, mas não dropou. E upando até o 1425, chegou a hora da gente vir aqui pra Ilha Esquecida, a última ilha do segundo mundo. Dei uma upadinha aqui e já voltei no do Flamengo, mas nada de novo. Voltei no Fujita, também nada. Aí eu vim aqui estourar outra fábrica que tinha spawnado e dropei o ácido rifle. E depois disso eu vim colocar aquele títulozinho que a gente tinha conseguido do NPC lendário das espadas. Coloquei esse título aqui, The Swordman. E fiquei derrotando a Fujita e do Flamengo até o NPC aqui do café falar que o NPC lendário tinha spawnado. Então bora lá, 15 minutinhos pra achar ele. Já vim correndo aqui o mais rápido que eu pude com a Light. E mano, a Light ajudou muito nessa jornada. E procurando ele, eu achei ele aqui em cima do pé de feijão. E mano, pro meu azar, ele tava vendendo a mesma espada, a Shisui. E caras, eu sofri muito pra conseguir essas 3 espadas. Mano, vocês não tem noção, cara. Foi quase 4 dias na vida real, velho, pra conseguir isso aqui. Simplesmente, tinha vez que tava quase chegando às 4 horas pra spawnar um NPC e o jogo crashava. Ou o jogo desconectava sozinho. Também teve queda de energia, teve internet caindo, mano, foi um verdadeiro inferno de Dante pra conseguir essas 3 espadas aqui. Sem contar que podia vir repetido também, cara. Então eu já vim falar aqui com o NPC admin aqui pra fazer a quest pra derrotar o Hip Indra, que é a quest aqui pra vir pro terceiro mundo. E aqui no terceiro mundo, eu vim aqui. E aqui no terceiro mundo eu fiquei bem pouco tempo aqui, porque eu ainda tinha que conseguir as outras 2 espadas pra fazer a Triple Katana. Eu só queria ver como é que era o terceiro mundo aqui mesmo. Aqui no Guardião da Maré, esse boss aqui da última ilha aqui do segundo mundo, ele dropa a chave aqui pra abrir o baú do Rengoku e também dropa aqui o tridente dele. Mas só tem um problema, mano, porque esse corno aqui fica invocando um diabo de um Siabiche, cara. O cara invoca um Siabiche, simplesmente. Como vocês podem ver aqui, eu derrotei ele e dropei aqui a chave, mano. A chave pra conseguir a espada e 1 milésimo de segundo depois, velho, o Siabiche me estourou, me sucumbiu, cara. Meu Deus, mano, muito azar, cara. E nessa parte aqui, onde eu tô com 1.700.000, eu já tinha conseguido aqui a nossa segunda espada, depois de muito sacrifício, mas a gravação corrompeu, mas, mano, whatever. Eu consegui a espada aqui, sobrou 1.700.000, então só faltava aqui a última espada aqui, e o NPC disse que o cara já tava aqui no mundo. Então, vindo procurar ele aqui, eu achei ele aqui na Ilha do Zop, e olha só isso, velho. Era a última espada que faltava aqui pra gente, a Wando, mas aí eu tive essa surpresinha aqui, rapaziada. Eu não tinha os 2 milhões pra poder comprar a nossa última espada, mano. Eu tava com 1.700.000, velho. Eu tava com 1 milhão só apenas, mano. Então eu tomei na jabiraca, mais 4 ou 5 horas esperando. Cara, foi muito sacrifício conseguir essa Triple Katana, velho. Depois disso eu consegui aqui dropar a chave oculta aqui, que dropa desses NPCzinhos aqui embaixo do castelo de gelo. E com essa chave aqui também, que dropa desses NPCzinhos aqui, dá pra conseguir aqui a espada do Rengoku no baúzinho. E ela fica aqui dentro do castelo, numa passagem secreta aqui na parede da escada. Então, abrindo aqui o baú, a gente ganha aqui a Rengoku. E olha ela aí, família, literalmente a Rengoku, mano. Nessa parte aqui do vídeo eu tava moscando aqui, esperando dar as 4 horas aqui pra pegar a última espada. E pegando esse baú aqui no café, mano, eu consegui um Forbidden One. Mas eu perdi ele logo em seguida, porque não tinha ninguém pra me ajudar. E o NPC spawnou aqui de novo, e dessa vez aqui eu consegui comprar o Ando e consegui as nossas 3 espadas lendárias aqui do segundo mundo. E eu tinha que deixar as 3 espadas com 300 de maestria e pagar mais 2 milhões aqui pro NPC Mysterious, que é essa minhocona verde aqui, me dá a Triple Katana. E foi isso que eu fiz, mano. Eu fiz rapidão aqui e já vim pro terceiro mundo. Aqui no terceiro mundo tem esse NPC aqui, o Blacksmith, que ele consegue aqui melhorar a nossa Gun ou Sword. E falando com ele, pra ele melhorar aqui a nossa Triple Katana, faltava só 5 Dragon Scale, 7 couros. E fazendo isso, aumentaria a espada em 15% de dano. Então eu já vim aqui derrotar o Boss Stone aqui, da primeira ilha. E derrotando ele aqui, eu já parti pra nossa próxima ilha.
Também fiquei dando uma upadona aqui na nossa Rengoku. E aqui nesse lugar aqui, que dropa as Dragon Scale, também fiquei derrotando elas aqui até conseguir dropar as nossas 5 Dragon Scale. E finalmente, dropando as nossas 5 Dragon Scale, não demorou muito. Eu já vim melhorar aqui a nossa Triple Katana. E fazendo isso, eu já vim pra nossa próxima ilha, a Tartaruga Flutuante. E aqui eu também tava terminando de pegar o máximo de maestria com a Rengoku. Fiquei upando com ela aqui. E depois de upar, mano, eu consegui o máximo de maestria aqui com ela. Eu vi upar o Tridente Dracônico, aquele boss lá que invoca o Ciabiche. E achei essa missãozinha aqui desse NPCzinho aleatório pedindo pra derrotar 50 NPCs. Então, aceitei aqui sem saber o que essa missão daria. Derrotei os 50 NPCs dele, rapidones. Terminando a quest dele aqui, ele fala pra gente agora derrotar o boss, que é o Capitão Elefante. Então eu derrotei aqui rapidão o boss, Capitão Elefante também. E derrotando o boss, a missão se completa e ele fala que tem um tesouro. Pra ser sincero, eu nem tinha lido essa mensagem aqui desse NPC, mano. Então eu não fazia ideia de que tinha um tesouro e também não fazia ideia de onde tava esse tesouro. Mas dando uma pesquisada no Google, eu descobri que esse tesouro que dá o Musketeer Hat. E ele até que é bonzinho pra Gunner Sword, só que o óculos do Flamingo aqui dá muito mais buff, então eu preferi ficar com ele mesmo. E o boss Capitão Elefante aqui é esse cara aqui que dropa as espadas dele também. Então eu fiquei aqui derrotando ele, tentando dropar a espada dele. Mas não veio nessas duas vezes que eu derrotei ele, então eu voltei a upar aqui. E derrotei outro capitão. Só que dessa vez aqui eu consegui dropar. E as espadas dele aqui é esses ganchos gêmeos. E olha aí, mano, como é que é. E level 1975, chegou a hora aqui da gente partir pra próxima ilha, o Castelo Assombrado, que era pra ser aqui Thriller Bar, que eu acho. E aqui vamos sucumbir aqui os NPCs esqueletinhos, mano. Esses aqui são simplesmente os melhores NPCs aqui do Blox Fruit, cara. Olha isso, mano. O design desses esqueletinhos aqui é muito zica, cara. Muito bonitinho os esqueletinhos. E também enquanto eu upava aqui os ganchos aqui que eu dropei do boss, eu também aqui no level 2039 eu descobri que tinha um boss escondido aqui naquela ilha passada que a gente tava. E era o Beautiful Pirata, mano. Literalmente pirata bonito, traduzindo. E ele dropa aqui a espada dele, a Cavender. Só que eu não consegui dropar de primeira. Derrotei ele, mas não dropei de primeira. Eu derrotei outro, então, e também não dropou. Então aqui nessa parte eu já tava no mar de guloseimas. Também tava dando uma upada aqui na espada do Smoker. A swordzinha aqui do Smoker. E também vinha enfrentar aqui a Big Moon de boss aqui da ilha, porque ela também dropa a espada dela. E sucumbindo ela também não consegui dropar de primeira. Derrotei outra Big Moon também não consegui dropar. E vim aqui no Pirata Bonito de novo e derrotando dessa vez eu consegui a Cavender, a espadinha dele. Então só faltava da Big Moon, mano. Só que dessa vez derrotando ela eu consegui a espada dela também. Então só faltava upar todas essas nossas espadas e pegar o level máximo pra completar a nossa jornada. E rapaziada, finalmente level máximo no Blox Fruits, velho. Acredite ou não, essa é a minha primeira conta no Blox Fruits que eu pego o level máximo e eu tenho 1 bilhão de conta. E somente de espada, velho, como a gente tinha prometido. E aqui tá nossas espadas. Tá faltando bastante espadas aqui do terceiro mundo que são bem difíceis de conseguir e com certeza eu ia precisar de ajuda, mano. Então, quem quiser dar uma ajudada aí, mano, pra um próximo vídeo, seja tipo conseguindo todas as espadas do Blox Fruits, eu tô querendo fazer um vídeo assim, porque esse vídeo aqui foi os 100 dias pegando o level máximo, apenas usando espada. Tá faltando algumas espadas e pra conseguir elas eu vou precisar de uma ajuda, então se você quisesse ajudar, mano, entra no Discord do canal, geral que quiser ajudar eu vou adicionar pra tentar me ajudar a fazer raid, essas paradas, tudo que vai precisar, derrotar o Barba Negra e essas paradas, tá ligado? Mas antes de terminar o vídeo eu quero fazer uma showcasezinha de algumas aqui, como essa daqui que eu acho que eu não mostrei muito, é a espada longa do Diamond, mano. Vamos ver aqui, ó, o Zzinho dela. Bem bosta. O esmagamento glorioso, que é o X. Toma. Gancho gêmeos, bora lá, bora lá. Gancho gêmeos. Zzinho dele. Furacãozinho. E o Xzinho, vamos ver. É um gancho que pega em 2, pelo visto.
Agora de Next, cadê? Dit, velho, a do Smoker. A Dit, o Zzinho dela é uma ondinha de fumaça. E o X é uns peidinho, bem lixinho. Bora a bengala gravitacional. O Zzinho. Toma, foi pro céu. E o X. Meteoro usado na cabeça. Próxima, tridente dracônico. O Zzinho. Um Kamehameha de água, que o cara foi pro espaço. O X. Um Rasengan de água também. E próxima. Wando usada. Eu acho que eu não mostrei a Wando. Z. É uns cortes de vento. X. Umas ondas de vento. A Shisui, eu não sei se eu mostrei tanto ela. O Zzada dela é uma onda roxa e o Z é um cortezada. A Sed, o Z, é uns cortes de miojo. O X, um macarrãozão que taca. A Saber todo mundo já sabe. A Rengoku, esses cortezinhos de fogo bem maneirinho. E o X, esse fogaréu, deixa o cara pegando fogo, mano. Esse aqui eu acho que eu não mostrei, hein, mano. O bastãozão do Enel, o Zezada dele. E o X. É bem fraquinho, mas os ataques até que é da hora. A lâmina da meia-noite é bem daorinha essa daqui. Só que os ataques dela são bem ruins, mano. As skills. É bem curto alcance. A Cavender, do Pirata Bonito. O Zezada Flow. E aqui quando tá com ela, velho, parece a Fiora do League of Legends, ó. O X e o Z é quase a mesma coisa. A espada companheira da Big Moon, o Zezada Flow e o X. Nossa, que lança muito longe, cara. O Bizento foi praticamente abandonado por mim. Eu nem peguei maestria máxima com ele, nem despertei ele V2. Mas o Z dele é esse aqui, ó. Bem lixo. E a nossa Triple Katana. Sofri muito pra conseguir isso aqui, pelo amor de Deus. O Z dela, ó. E o X. Tô. Então é isso, mano. Esse aqui foi os 100 dias pegando o level máximo apenas de espada no Bloxfruit. E se você quiser, mano, se você quiser ajudar eu a conseguir as próximas espadas, entra lá no Discord do canal, fala que quer ajudar. E é isso aí, vou tentar adicionar o máximo de pessoas que der pra ajudar aqui eu a pegar as espadas. E não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante, mano. Deixar o likezinho pra ajudar. Bora bater a metinha de 15 mil likes pro próximo vídeo, família. Eu também quero ver se bastante gente chegou até aqui o final. E se você chegou até aqui o final, mano, e tá escutando isso agora, comenta aí. Zoro Sola. Valeu, família.